Na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã, 12 de dezembro de 2021. Encontra-se escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Você observou a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, que Deus não fez você escravo dos homens, escravo do pecado, escravo deste mundo. Não, Deus não fez você para ser escravo, mas Deus fez você para ser liberto. Porque todo homem, toda mulher que serve a Deus são libertos. Não estão debaixo da maldição, e sim debaixo da bênção. E você, como servo de Deus, você deve se colocar no seu lugar, porque Deus te tirou do mundo, foi para servi-lo. E todo aquele que serve a Deus é um homem, é uma mulher libertas ou libertos. Não estão debaixo de jugo dos homens, tampouco de Satanás. E segundo a Bíblia Sagrada, em especial Coríntios, no primeiro livro, na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 7, precisamente no versículo 24, a Bíblia te recomenda, a Bíblia me recomenda que eu devo ficar diante de Deus no estado em que Ele me chamou. Você deve ficar no estado que Deus te chamou. Agora tem servo de Deus que aceita Jesus, passa a congregar numa denominação. Em vez de o Espírito de Deus dirigir ele, é o homem que dirige ele. Aí, quando o homem dirige o outro homem, o que acontece? Sai dos preceitos de Deus. E este homem, que é dirigido por outro homem, certamente cairá em tentação. É o que nós observamos hoje na mídia, nos meios de comunicações, escândalos dentro do Evangelho. Mas por quê? Porque o homem é chamado por Deus. Deus
chama ele para ser um homem livre, livre do pecado, livre das coisas erradas, livre das coisas do mundo. E o homem, a mulher não aceitam e passam a ser escravos de homens. Passam a ser manobras de enganos e de mentiras. E o Evangelho, amados, ele não se constitui só em palavras, mas na palavra, no poder e no Espírito Santo. É por isso que muitos não têm conseguido viver em novidade de vida. São servos, servas, frustrados, atribulados e muitas das vezes vencidos por não ficar na posição que o próprio Deus colocou. Em vez de estar servindo a Deus, estão servindo os homens. E segundo a Bíblia, muitos se corrompem. Mas por quê? Porque deixam de ser livres, de servir a Deus para servir o mundo. Então está na hora de você que é crente, servo de Deus, passar a servir a Deus livre. Muitos estão presos por placa de denominações. Muitos estão presos por preceito de homens. Estão como gados, presos porque não têm dado ouvido à voz de Deus. É necessário que você, enquanto é tempo, enquanto você tem vida, volte ao primeiro amor. Volte para onde Deus te colocou. Se Deus te chamou para pregar a palavra dele, pregue. Se Deus te chamou para a santidade, santifique-se. Se Deus te chamou para cuidar das viúvas, dos necessitados, cuide. Se Deus te chamou para orar em favor das almas oprimidas, ore. Se Deus te chamou para o presbitério, assuma o presbitério. Se Deus te chamou para o apostolado, fique no apostolado. Se Deus te chamou para o bispado, fique no bispado, não saia, porque Deus irá cobrar de você duramente. Você que era ombreiro, que foi chamado pelo Senhor e não permaneceu, talvez por calúnia, por difamação, por perseguição, você não resistiu e saiu, se desviou, caiu, mas é hora de você se levantar e assumir o lugar que Deus te colocou. Muitos acham, irmãos, quando ele foi chamado no ministério, num determinado ministério, ele tem que ficar no ministério. Não, meus irmãos. O que Deus fala é que você deve ficar na posição. Deus não fala de placa de igreja.
Deus fala na posição. Na posição que Ele te chamou. No estado. Não foi de placa, estado. Quer dizer, se Deus te chamou para ser um homem santificado, então seja santificado. Não passe diante de Deus. É melhor você obedecer a Deus do que os homens, diz a palavra de Deus. Tem servo de Deus, irmãos, que venera. Eu vou dar exemplo, por exemplo, um governador, aí fica ali lambendo a bota do governador, fica ali babando no governador, porque quer cargos dentro do Estado ou do algo público. E muitas das vezes se esquece do chamado de Deus. Te converta, meu irmão. Te converta, minha irmã, enquanto é tempo, porque o juízo de Deus irá chegar na tua vida. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Shalom.